pregar o evangelho que condena o pecado, é considerado inimigo da igreja e são descartados. As igrejas retiram as oportunidades para esses pregadores. As igrejas usam desculpas para manter e proteger o pecado dentro da igreja com esta frase: Jesus disse que na igreja tem joio e trigo. Jesus nunca disse que em sua igreja existe joio e trigo juntos. As igrejas que usam esta afirmação estão mentindo. Jesus disse que no mundo e jamais na igreja existe joio e trigo. O campo é o mundo, e a semente representa o povo do reino, os espinhos são o povo que pertence a Satanás. O pecado protegido nas igrejas. Deus exigiu que o evangelho seja pregado ao mundo perdido, desta forma muitos serão salvos. Então disse-lhes: vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todo mundo, em toda parte. Marcos 16, 15. Esse evangelho não são doutrinas religiosas, é o evangelho que salva, o evangelho que salva é o próprio Cristo. E ela terá um filho, que será chamado Yeshua Salvador, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus 1, versículo 21. Para as igrejas que afirmam ser o povo de Deus, a ordem é o contrário do que as religiões estão realizando. Se você observar com a honestidade espiritual, você verá que as igrejas estão pregando um evangélico confortável e agradável. Os pastores estão com medo de perder ovelhas e desta forma perder rendas se o pecado for condenado. O evangelho dos púlpitos enchem as igrejas, mas são evangelho complacente com os pecados e a luxúria. Este é o grande mistério da iniquidade já profetizado pelos apóstolos. É um evangelho que agrada à multidão e que não causa transformações, arrependimento e conversões. Quanto à obra que este homem da rebelião e do inferno fará quando vier, ele já está em marcha, porém ele mesmo não virá enquanto aquele que o está retendo não se afastar do caminho. E então aparecerá esse iníquo, a quem o Senhor Jesus queimará com o sopro da sua boca, e o destruirá com sua presença quando voltar. Este homem do pecado virá como um instrumento de Satanás, cheio de poder satânico, e iludirá todo o mundo com espetáculos fora do comum e fingirá que faz grandes milagres. Ele enganará completamente aqueles que estão a caminho do inferno porque eles disseram não à verdade, recusarão-se a crer nela e a amá-la, e a deixar que ela o salvasse. Portanto, Deus permitirá que eles creiam de todo o coração nestas mentiras. E todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer em seus próprios pecados. Segundo Tessalonicenses 2, versículos 7 a 12. O evangelho que deve ser pregado ao mundo é o Cristo como único e Salvador. O evangelho que deve ser pregado com toda a força dos pulmões para o povo que diz ser a Igreja de Deus, é revelar o pecado dentro da igreja e como tem pecados em potencial. O pregador que pregar esse evangelho que condena o pecado, é considerado inimigo da igreja e são desprezados. As igrejas fecham as oportunidades para esses pregadores. As igrejas usam como desculpas para manter e proteger o pecado dentro da igreja a seguinte frase: Jesus disse que na sua igreja existe joio e trigo. Esses pregadores mentem de boca cheia. Jesus disse que no mundo e jamais na igreja existe joio e trigo. O campo é o mundo, e a semente representa o povo do reino. Os espinhos são o povo que pertence a Satanás. Mateus 13, 38. Campo jamais representa as igrejas. Grite bem alto. Tão alto quanto uma trombeta. Anuncie ao meu povo Israel todos os seus pecados. Isaías 58, versículos 1. Esse evangelho que condena o pecado e que é obrigado a ser pregado nos púlpitos das igrejas e que é proibido pregar, é porque a grande maioria dos cristãos são ímpios e odeiam quem se posiciona contra o pecado. Uma das provas é que o Brasil é o país mais cristão do mundo, em contrapartida é o país mais corrupto e violento do mundo. Um santarrão de plantão poderá afirmar: minha igreja é contra a violência. Será mesmo? E as violências psicológicas que são praticadas? E as violências moral que são praticadas? E as violências doutrinárias que são praticadas? O evangelho do cristianismo brasileiro é uma vergonha para o mundo e para os seres do universo que não caíram em pecado.
Você, como cristão, está de que lado? Dos que odeiam a condenação do pecado dentro da igreja, que são o joio, ou dos que ficam tristes com o pecado destruindo a verdadeira adoração nas igrejas? Esses que ficam entristecidos são o trigo. Para eles que fingem ser tão religiosos, eles vêm ao templo diariamente e se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecessem a ela, como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e têm prazer em participar dos atos religiosos no templo. Isaías 58, versículos 1 e 2. O problema é que as pessoas desceram a um nível espiritual que, além de não saber a diferença entre igreja e instituição religiosa, estão satisfeitas com a situação miserável das igrejas. Você diz: eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa nenhuma. E não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Apocalipse 3, versículo 21. Ainda há esperança, a escolha é pessoal e intransferível. Portanto, se dissermos que somos amigos dele e continuarmos a viver na escuridão espiritual e no pecado, estamos mentindo. Mas se estivermos vivendo na luz da presença de Deus, tal como Cristo, então temos alegria e uma comunhão maravilhosa uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, versículos 6 e 7. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro. Deixe seu like, inscreva-se no canal Verdade, Suplemento para a Vida, e continue recebendo vídeos curtos com mensagens bíblicas que fortalecem sua fé e compreensão da palavra. Compartilhe para ajudar no engajamento do canal. Gratidão pelo seu apoio. Seu amigo e irmão Eurias.